Pharma era um médico deprimido e exausto que acabou sendo transportado para um mundo de fantasia depois de perder a vida por excesso de trabalho. Nesse novo lugar ele ganhou habilidades mágicas que passou a usar para curar várias pessoas enquanto chamava a atenção de várias mulheres atraentes. Ao abrir os olhos, deu de cara com uma jovem de cabelos rosa que o observava atentamente e o chamava de Mestre Pharma. Ao tentar se sentar, foi atingido por uma dor de cabeça intensa, e a jovem implorou para que ele não se mexesse, lembrando que ele havia sido atingido por um raio. Ao tentar falar, ele percebeu que sua voz era de uma criança, e não mais a de um adulto sobrecarregado, e foi nesse momento que começou a perceber que algo estranho estava acontecendo. Ele notou seus braços pequenos e torceu para que apenas isso tivesse diminuído, mas caiu quando tentou se levantar. Mesmo assim, ele se arrastou até a janela, confirmando que estava em um mundo de fantasia. Ele logo viu seu reflexo no espelho e ficou surpreso enquanto sua babá questionava se o raio tinha afetado seu cérebro. Quando perguntou quem era Pharma, ela respondeu que seu nome era Pharma de Médici. Ele achou curioso que seu nome parecesse o de um farmacêutico e concluiu que realmente havia perdido a vida de tanto trabalhar. Como ele estava visivelmente perdido, a jovem decidiu se apresentar de novo como Charlotte ou Lotte, já que ele parecia preferir assim. Ao pedir que as ataduras fossem retiradas, ela saiu apressada para fazer os preparativos. Ele percebeu que alguns rabiscos estavam escritos em seu braço, mas eles desapareceram quando ele os esfregou, o que o deixou sem entender o motivo. Durante a limpeza, Lotte viu uma marca em seu braço e ficou impressionada ao dizer que se tratava do símbolo sagrado de Panacteus. Ele tentou explicar que isso surgiu após o raio, mas ela começou a rezar e agradecer ao deus. Ele achou que ela estava falando do deus do caos e do medo, mas ela se assustou com essa ideia, dizendo que Panacteus era o deus da medicina. Ele decidiu que seria melhor deixá-la explicar o básico sobre a vida naquela casa. Ela contou que a família dele fazia parte de uma linhagem aristocrática antiga, tradicionalmente ligada à farmácia real. O pai dele era arquiduque e presidente da Escola Imperial de Farmácia, o que Pharma achou fascinante. Ela mostrou um retrato com o pai, a mãe e a irmã mais nova que se chamava Blanche e o irmão mais velho que se chamava Pali e que estava no exterior estudando medicina. Lotte também comentou que tanto Pharma quanto o irmão eram considerados prodígios da farmácia e das artes divinas, explicando com empolgação que essas artes realizavam milagres por meio da magia. Ao ver que ele parecia confuso com o conceito de magia, Lotte ficou preocupada, temendo que ele tivesse esquecido tudo o que havia aprendido. Ela afirmou que ele era capaz de usar as artes divinas da água. Quando ele perguntou o que aconteceria se tivesse realmente esquecido tudo, ela respondeu que ele perderia seu título nobre e seria expulso como lixo. Mais tarde, já em seu quarto, o medo de acabar sem lar o motivou a tentar recuperar suas habilidades. Com base nas instruções vagas de Lotte, ele conseguiu visualizar claramente a composição da água, o que fez sua energia vital brilhar até que rajadas de água emergiram de suas mãos. Desesperado por não conseguir parar, ele correu até a janela e ficou em pé tentando controlar aquilo. Quando finalmente conseguiu interromper o fluxo, ouviu Lotte chamando do jardim, dizendo que ele a tinha molhado. Ela comentou que a água era refrescante e agradável, mas ele tentou ignorar qualquer interpretação errada. De volta ao quarto, ele ficou maravilhado com a capacidade de conjurar elementos, mas percebeu que não conseguia formar mistura. Descobriu também que sua mão esquerda criava substâncias enquanto a direita as desfazia. Quando ouviu Lotte chegando, fez tudo desaparecer antes que ela entrasse, animada por ele ter lembrado das artes divinas. Ela então perguntou sobre seu conhecimento em medicina e alertou que o pai dele costumava aplicar testes surpresas durante as refeições. Levou ele até a biblioteca, que tinha uma grande quantidade de livros que ele reconhecia, mas ao folheá-los percebeu que continham conhecimentos médicos humanos de séculos passados. Chegou a hora do jantar e ele se sentou à mesa atento aos membros da família. Todos perguntaram sobre sua recuperação e depois agiram como uma típica família mágica. Durante o jantar, o pai quis saber como a bomba de georíde usada em seu tratamento havia sido feita. Pharma explicou detalhadamente os componentes e o processo, o que deixou seu pai satisfeito. O pai comentou que estava feliz pelo raio não ter deixado o filho mais burro e informou que as aulas com Eleonor recomeçariam no dia seguinte. Quando a tutora chegou, ela percebeu rapidamente que havia algo estranho e comentou que ele não parecia mais adorável como antes. Pharma, por sua vez, se preocupava mais com o fato de ela parecer ter problemas de visão e percepção. Pharma explicou que o raio tinha bagunçado suas memórias. Ela perguntou se ele ainda se lembrava das artes divinas. Ao ouvir que sim, decidiu pular a parte de farmacologia e começar pela revisão dos fundamentos das artes divinas. Explicou que cada aristocrata possuía uma divindade protetora e uma arte divina. No caso do pai e do irmão era Panacteus, enquanto a dela era Hidratio. Ela mencionou que existem 5 atributos de artes divinas, divididos entre positivos e negativos. Pharma notou que havia um atributo chamado nenhum, e ela explicou que isso se referia a habilidades fora do padrão que não era vista havia mais de 300 anos. Quando ele perguntou qual atributo permitiria criar qualquer substância, ela disse que alguém capaz disso seria considerado um deus ou um monstro.
Logo eles foram até o local de treinamento, onde ela o repreendeu por não ter trazido sua varinha. Eleonor explicou que as varinhas serviam para amplificar e controlar as artes divinas. E foi então que ele se lembrou de um bastão que tinha visto em seu quarto. Ela emprestou sua varinha e pediu para ele que lançasse uma lança d'água. Como ele não conseguiu, ela fez uma demonstração, gritando o nome do ataque como se estivesse no meio de um anime. Pharma ficou impressionado, pegou a varinha e foi até o lago. Depois de se preparar mentalmente, executou um feitiço que saiu completamente desproporcional, formando algo parecido com um dragão de água até que a varinha caiu de sua mão. Eleonor disse que ele devia estar com algum defeito. Sem perder tempo, começou a examinar seu corpo cuidadosamente, já que as artes divinas normalmente exigiam encantamento. Ela suspeitou que a quantidade de poder divino dele tivesse mudado, então trouxe uma varinha de medição. Quando ele a segurou, o medidor encheu e até rachou, mostrando uma capacidade sem cor, revelando que ele tinha atributos tanto positivos quanto negativos. Ao ver também a marca de Panacteus, ela o alertou para nunca usar um medidor desses na frente de outras pessoas, nem mesmo na presença do pai. A aula terminou, eles voltaram para casa e no caminho ela teve dificuldades para enxergar. Pharma segurou sua mão trêmula e a conduziu devagar. Depois de um tempo, o clima ficou estranho, então ele tentou aliviar a situação fazendo uma pose engraçada e sugeriu que ela fizesse o mesmo sempre que estivesse sem os óculos. Ela achou que ele estava brincando, mas tentou e percebeu que enxergava melhor. Pharma também experimentou o gesto, mas notou um brilho em 2 pontos. Ele segurou a mão dela que estava ferida e quando ela perguntou como ele sabia, ele respondeu que as condições médicas brilhavam em azul e mudavam para branco quando ele descobria a causa. Isso assustou, já que segundo ela, apenas o deus Panacteus teria poderes tão divinos. Ela então se afastou de Pharma, pois começou a sentir que ele não era humano. Para piorar, ela percebeu que ele não tinha sombra, o que a fez gritar enquanto implorava por sua vida, prometendo que não contaria nada a ninguém. Mesmo quando ele tentou ajudá-la a se levantar, ela fugiu assustada. No dia seguinte, o pai de Pharma contou que Eleonor estava com febre alta e havia decidido deixar de ser sua tutora. Quando perguntaram o motivo, Pharma sabia que jamais poderia admitir que havia traumatizado a mulher com suas habilidades sobre-humanas. Bruno, seu pai, então pediu que ele entregasse uma poção e uma carta para Eleonor. No entanto, Pharma percebeu que a poção era apenas uma bebida energética e resolveu prescrever um tratamento de verdade para ela. Quando chegou à casa de Eleonor, ela apareceu vestindo uma armadura completa e perguntou se ele havia ido até lá para silenciá-la por saber seu segredo. Pharma precisou mostrar que não carregava nenhuma varinha antes que ela se acalmasse e tirasse o capacete para ouvi-lo. Ele explicou que Bruno havia pedido que ele entregasse uma carta e uma poção, mas Eleonor achou estranho, pois ela mesma poderia preparar sua própria poção. Por isso ela suspeitou que fosse veneno. Pharma também lhe entregou uma receita e um bálsamo para o dedo, mas Eleonor, ainda assustada, pensou que tudo fosse envenenado. Pharma então pediu com sinceridade que ela o ouvisse, pois queria que ela voltasse a ser sua tutora. Eleonor disse que não havia necessidade, já que ele era a reencarnação de Panacteus. Pharma não deu importância, mas Eleonor ajoelhou como se fosse sua serva, dizendo que guardaria o segredo e implorando novamente por sua vida. Mais tarde, Eleonor percebeu que não conseguia usar os medicamentos que ele deixou, pois estavam em pó e o avanço da medicina naquele mundo ainda não permitia esse tipo de uso. Ela então refletiu que Panacteus era um deus pacífico e decidiu adotar uma postura mais positiva. No dia seguinte, ela encontrou Pharma novamente, ainda vestindo a armadura por precaução caso ele tentasse atacá-la. Ela informou que voltaria a dar aulas, mas apenas porque poderia ser responsabilizada se ele perdesse o controle de seus poderes. Também agradeceu pelos pós brancos que ele havia preparado, dizendo que agiram mais rápido do que as poções de Bruno. Para dar início ao treinamento, eles foram até uma ilha desabitada por segurança e passaram o dia inteiro lá treinando. De volta ao castelo, Pharma passou a praticar o uso do olho divino com os criados da casa. Assim, ele aprendeu que a luz desaparecia quando o tratamento era definitivo, mas apenas enfraquecia se fosse algo apenas gerenciável. Também usou o olho em Lot, pois pretendia se tornar alguém indispensável, caso a verdade sobre ele fosse descoberta e decidissem perseguir aqueles que se destacassem demais. Ele começou a preparar tratamentos específicos para cada problema, e suas habilidades especiais lhe permitiram criar substâncias difíceis de obter naquela época. Ele se envolveu tanto no trabalho que se esqueceu de tudo ao seu redor como fazia em sua vida anterior, até terminar um remédio para o eczema de Lot. Ao entregá-lo, Lot ficou tão empolgada que quis compartilhar com todos, mas Pharma explicou que medicamentos não devem ser compartilhados. Em seguida, saiu para entregar pessoalmente um remédio para cada funcionário. Quando perguntou a Lot por que a lavadeira havia chorado ao receber seu presente, ela explicou que os empregados nunca recebiam nada de seus senhores nobres, então aquilo era uma novidade. Além disso, farmacêuticos nobres não deveriam cuidar de plebeu. Isso deixou Pharma dividido, pois sentiu que não era tão diferente do mundo real. Ainda assim, ele achava aquilo errado e queria mudar a situação criando remédios acessíveis. Na manhã seguinte, durante o almoço, o ambiente estava silencioso e as pessoas com rostos preocupados. Bruno informou que Blanche estava com catapora. Isso incomodou Pharma, que sabia que a doença não era fruto de algum prato exótico com frango, mas sim uma infecção
tão viral. Ele se perguntou por que um mundo de fantasia teria catapora, mas achou que Blanche teria chances de se recuperar, já que ainda era muito jovem. Bruno ordenou que todos ficassem longe dela por 3 semanas para evitar o contágio. No entanto, Pharma era uma exceção, pois já tinha contraído a doença e provavelmente estava imune. Ao ver Bruno tossir, Pharma ficou atento, mas não disse nada. Ele foi imediatamente ao laboratório para preparar um remédio para catapora. A substância necessária era difícil de conjurar e o processo demorou até dar certo. Ele foi até o quarto de Blanche, que estava visivelmente doente, com manchas espalhadas pelo rosto. Ela pediu que ele fosse embora, mas ele disse que havia trazido um remédio. Blanche protestou, pois odiava remédio amargo, como qualquer criança. Então Pharma misturou pó em macarons e fez com que ela comesse. Porém, ela se lembrou que Bruno havia dito que não existia cura para catapora. Pharma afirmou que encontrou a cura em um livro da biblioteca, mas Blanche rebateu dizendo que não havia como existir um livro ali que Bruno não conhecesse. Percebendo que ela tinha razão, Pharma respondeu que seria um segredo só deles, o que a convenceu a não insistir mais. Ele também notou que ela estava coçando e pediu que ela evitasse espalhar o vírus, embora naquele mundo não existisse o conceito de vírus. Blanche quis aprender mais com ele, então Pharma comparou o vírus a um fantasma, o que a assustou. Enquanto cuidava dela, Blanche comentou como ele estava mais gentil e disse que isso a fazia amá-lo ainda mais. Isso fez se lembrar de sua irmã em sua vida anterior. Alguns dias depois, Bruno ficou surpreso ao ver que Blanche já estava recuperada. Quando perguntou o que havia acontecido, ela disse que era um segredo. Mais tarde, no laboratório, Pharma concluiu que era normal, mesmo para alguém com aparência fria. Ele podia criar substâncias do nada, funcionava como uma máquina de ressonância magnética ambulante e seus olhos podiam ampliar imagens. Para completar, ele não tinha sombra, o que era estranho. Ele acabou inventando um microscópio simples e enquanto elogiava sua própria genialidade, foi chamado por um mordomo até o escritório de Bruno. Ao chegar lá, Bruno pediu que Pharma arrumasse suas coisas, pois seriam levados imediatamente até a Imperatriz. Enquanto isso, a tosse de Bruno piorava e ele explicou que a condição da Imperatriz havia se agravado de repente. Pharma quis usar seu olho divino, mas não conseguiu. Quando perguntou o que havia de errado com a Imperatriz, Bruno respondeu que era segredo e insistiu que ele se preparasse. No castelo, o chefe dos médicos do palácio, Claude, andava de um lado para o outro enquanto Bruno entrava com Pharma. Todos os aristocratas estavam reunidos no salão como se fosse um velório. Bruno e Pharma foram até a Imperatriz para cumprimentá-la. Ela se revelou jovem e seu nome era Rainha Elizabeth II. Enquanto Bruno cumpria suas responsabilidades, Pharma agia como seu assistente, mantendo-se afastado. Pharma observou Bruno coletar uma amostra de sangue da Imperatriz e usar magia para examiná-la antes de se reunir com os outros médicos para discutir o caso. Ele ouviu comentários sobre estrelas e como a vida dela estava chegando ao fim. Mesmo assim, Bruno preparou algumas poções anestésicas para deixá-la tão entorpecida que não sentisse mais dor. A Imperatriz chegou a pedir que ele dissesse a verdade sobre seu estado, mas Bruno insistiu que ela ainda tinha chances de sobreviver antes de aplicar o entorpecente. Pelas atitudes de todos, Pharma percebeu que haviam desistido dela, e isso o deixou irritado. Ele então usou seu olho divino para examiná-la e descobriu que ela sofria de câncer no pulmão, tuberculose e outras doenças graves. Ele pensou em como o composto necessário para tratá-la era tão complexo que talvez fosse impossível criá-lo perfeitamente por meio de conjuração. Nesse momento, o príncipe entrou desesperado pedindo pela melhora da mãe. A presença do menino só aumentou o peso da situação, pois todos estavam impotentes diante do quadro. Pharma então reuniu coragem e deu um passo à frente. Ao dizer que queria tentar tratá-la com um novo remédio, Bruno tentou impedi-lo para que ele não envergonhasse a família. No entanto, a Imperatriz o interrompeu, afirmando que confiava nele por causa de sua arte divina e por isso autorizou o tratamento. Imediatamente, Pharma se trancou no laboratório e escreveu a fórmula de 4 medicamentos que deveriam ser usados juntos. Ele começou a conjurá-los um a um apenas com o poder da mente. Bruno entrou no laboratório de forma agressiva e mandou que ele parasse com aquela loucura, mas Pharma se recusou. Bruno argumentou que a tuberculose não tinha cura, o que surpreendeu Pharma, que percebeu que o pai era capaz de fazer diagnósticos precisos sem qualquer poder especial. Mesmo assim, Bruno achava que o filho estava mentindo e acabaria dando falsas esperanças à Imperatriz. Pharma respondeu que ele mesmo deveria tomar o remédio e voltou a trabalhar. Diante disso, Bruno o atacou por trás, tentando impedi-lo à força. Pharma resistiu e bloqueou o segundo ataque, criando uma parede de gelo espessa que dividiu o laboratório ao meio. Bruno percebeu que Pharma não usou varinha nem encantamento e perguntou quem ele realmente era. Pharma permaneceu em silêncio. Quando Bruno viu o caderno com as fórmulas dos medicamentos, Pharma inventou que havia sonhado com aquilo quando o raio atingiu. Bruno então viu a marca sagrada e decidiu atribuir tudo à bênção de Panacteus, ficando visivelmente satisfeito. Pharma pediu que o pai assumisse o crédito pela criação da fórmula para impulsionar sua carreira política, mas Bruno recusou, afirmando que ele deveria assumir a responsabilidade por suas palavras e corresponder às expectativas
expectativas da Imperatriz. Diante disso, Pharma desfez a parede de gelo, o que surpreendeu ainda mais Bruno, que notou uma enorme diferença entre o filho que conhecia e o jovem diante dele. Bruno chegou a questionar se ele era mesmo seu filho. Pharma apenas respondeu que o considerava como pai. Depois disso, ele voltou para junto dos outros, cobrindo o rosto como se fosse um cirurgião discreto. Quando foi apresentar o remédio à Imperatriz, Cloud pediu a Bruno que impedisse seu filho insano, mas Bruno respondeu que Pharma talvez já os tivesse superado. Pharma então usou um microscópio para mostrar à Imperatriz pequenas criaturas dançando dentro dos pulmões dela. A Imperatriz mandou que Cloud também olhasse e todos no salão se revezaram para observar a nova descoberta. Pharma explicou que aqueles organismos se chamavam bactérias e que a maioria das doenças era causada por micro-organismos. Após a explicação, ele disse que precisaria observá-la todos os dias durante 6 meses e chegou a colocar sua vida em jogo como garantia. Em seguida, bebeu a própria dose do remédio e logo depois a Imperatriz também tomou. Ele então declarou com convicção que a tuberculose não seria mais uma doença incurável. Durante a volta para casa, o silêncio na carruagem deixou Bruno pensativo. Ele se lembrou de quando Pharma era pequeno e de como sempre o tratou apenas como um futuro médico, sem se importar com sua vida normal, até o momento em que os deuses o atingiram com um raio. Apesar de não terem sido próximos no passado, Bruno sabia que aquele jovem à sua frente não era o mesmo filho de antes. Ao descerem da carruagem, Pharma entregou a ele o mesmo medicamento e Bruno aceitou, dizendo que o faria por vontade de Panacteus. Pharma então admitiu que não sabia o que significava ser um farmacêutico de verdade, que apenas havia recebido uma habilidade especial. Por isso pediu que Bruno orientasse pelo tempo que pudesse, e os dois apertaram as mãos como verdadeiros cavaleiros. 3 meses se passaram e Pharma e Bruno passaram a ter uma relação mais próxima como farmacêuticos, trocando ideias e aprendizados como iguais. Bruno contou que um médico famoso havia perguntado sobre a cura da tuberculose, mas Pharma explicou que por enquanto só ele poderia produzi-la. Bruno respondeu que já havia dispensado o médico, dizendo que a cura era obra de Panacteus e suas artes divinas. Pharma precisou interrompê-lo para dizer que planejava tornar a receita acessível no futuro, assim que conseguisse produzi-la sem usar magia. Bruno acreditava que Pharma agia guiado pela vontade de Panacteus e decidiu aceitar, pois esse sempre foi seu ponto fraco. Bruno alertou que os métodos de Pharma poderiam parecer heréticos e que isso colocaria sua vida em risco tanto entre farmacêuticos quanto entre nobres. Além disso, contou que havia suspeitas de que a Imperatriz poderia ter sido infectada de propósito. Pharma, no entanto, achou essa hipótese improvável, já que a taxa de infecção após exposição era de apenas 10%. Mais uma vez, Bruno tratou suas palavras como conhecimento divino e se retirou, querendo se manter distante. Antes de sair, Bruno olhou a análise detalhada feita por Pharma e se lembrou de um herege que quase enlouqueceu por causa de suas pesquisas. No castelo, Pharma encontrou Lord Noah, que o puxou para um canto e revelou que a Imperatriz planejava recompensá-lo por ter salvado sua vida. Quando Noah perguntou se havia algo que ele desejava, Pharma respondeu que estava satisfeito. Mas Noah insistiu, dizendo que ele agora era uma figura importante. Noah ofereceu dinheiro ou até um harém de garotas com orelhas de gato, mas Pharma ficou sem saber o que responder. Após muita insistência, Pharma disse que gostaria de abrir sua própria farmácia, acessível a todas as classes sociais. Noah ficou surpreso, já que ele havia recusado algo comparável a um cheque em branco. Nos aposentos da Imperatriz, ela disse que o remédio estava funcionando e que sua recuperação era evidente. Pharma alertou que não deveria confiar demais nos medicamentos milagrosos, pois ainda poderiam surgir complicações. Ela entendeu que ele apenas queria que ela fosse cuidadosa e brincou com o fato de ele ter se gabado da cura diante dos melhores médicos do reino. Em seguida, contou que todos já estavam planejando seu funeral após seu colapso e que sua autoridade como governante havia sido ignorada. Ela achava que não merecia voltar ao trono depois de se sentir inútil por tanto tempo. Pharma discordou, lembrando que o filho dela, Louis, ainda precisava da mãe, assim como todo o reino. De alguma forma, ele conseguiu convencê-la a voltar a acreditar em si mesma. Ao sair, Pharma comentou que tanto ele quanto ela haviam estado perto da morte, e por isso deveriam buscar viver uma vida mais significativa. Alguns meses depois, a Imperatriz, agora plenamente recuperada, convocou Bruno e escreveu uma carta para ele. No dia seguinte, Bruno fez com que Pharma o acompanhasse, devidamente vestido como um nobre. Pharma achou que não combinava com aquele traje, mas foi lembrado de que era filho de um arquiduque. No salão real, a rainha foi apresentada e convocou Bruno para lhe conceder um novo território, rica em ervas medicinais. Em seguida, Pharma foi chamado, mas achou que era um engano. Ele então se ajoelhou e foi promovido de aprendiz a médico real oficial. Enquanto Pharma ainda estava confuso com tudo, Bruno precisou trazê-lo de volta à realidade. Foi entregue a ele um broche oficializando sua posição, e a Imperatriz também concedeu permissão para que ele abrisse uma farmácia na capital real. Naquela tarde, um grupo de engenheiros apareceu em sua casa para pedir as especificações da farmácia que ele desejava construir. Embora ele tenha dito que ainda não estava pronto, eles alegaram que precisavam começar imediatamente ou seriam responsabilizados. Felizmente, Eleonor apareceu para ajudar e isso fez Pharma perceber que não tinha escolha. Ele então desenhou
desenhou um projeto que já tinha em mente. Após alguns meses, o prédio foi concluído, e o engenheiro-chefe perguntou qual nome deveria constar na placa. Eles começaram a pensar em nomes apropriados, mas o engenheiro ouviu Pharma falando consigo mesmo e resolveu adotar o nome Farmácia do Outro Mundo. Quando a obra foi finalizada, Eleanor achou tudo bonito, embora Pharma tenha dito que tudo foi fruto de um mal-entendido. Ela comentou também que o nome suave não impediria o sindicato dos farmacêuticos de criar problema. Enquanto conversavam, um comerciante constipado apareceu perguntando quem era o dono do local. Quando Pharma se apresentou, o homem revelou ser Varon, o mestre do sindicato dos farmacêuticos, e insinuou que pela idade de Pharma ele provavelmente venderia doce. Pharma manteve a calma e respondeu às provocações com tranquilidade. Quando Varon quis saber se os preços seriam altos, Pharma disse que pretendia vender remédios acessíveis, o que deixou Varon irritado. Eleanor então interveio e o insultou até que ele deixasse o local. Ao fazerem uma checagem final da farmácia, Pharma percebeu que não havia ninguém responsável pelas finanças. Lot se ofereceu para assumir a função, mas Pharma demonstrou desconfiança por ela ser apenas uma criança. Quando ele recusou, Lot começou a chorar e implorou para ajudar. Ele então prometeu deixá-la responsável pelas entregas, o que ela recebeu com grande alegria. Mais tarde, ao chegar em casa, Pharma notou que todos estavam emocionados. Cedric explicou que havia sido solicitado que se aposentasse. Embora parecesse estranho, já que Cedric sempre cuidou bem das finanças da propriedade, ele disse que o senhor provavelmente estava preocupado com seu joelho enfraquecido. Pharma prometeu tratar o problema desde que Cedric aceitasse trabalhar em sua farmácia e ambos concordaram com o novo arranjo. Ele então falou com Bruno, que disse que ele poderia fazer o que quisesse, já que havia demitido Cedric. Bruno também lhe entregou um baú cheio de ouro para que começasse o negócio, dizendo que queria fazer algo grandioso pelo filho. Pharma percebeu que Bruno havia feito isso intencionalmente para disponibilizar Cedric, embora ninguém tocasse no assunto diretamente. Ainda assim, ele agradeceu a todos pela consideração. Semanas se passaram, mas a farmácia continuava vazia. Pharma pensava em como melhorar a situação, e Eleanor explicou que era normal, pois os plebeus preferiam farmácias locais enquanto os nobres chamavam os farmacêuticos em casa. As pessoas pareciam curiosas, mas ninguém queria ser o primeiro a entrar. Durante uma reunião com a equipe, Pharma expressou que seu maior interesse era ajudar os plebeus, mas todos estavam tratando a farmácia como se fosse um hospital psiquiátrico. Nesse momento, Lot apareceu com alguns papéis que chamou de pesquisa realizada com 100 moradores da cidade. Ela começou a ler o conteúdo como se fosse um relatório formal, recebendo aplausos de todos. Metade das pessoas entrevistadas disseram que o selo real na entrada os assustava. Outros afirmaram que não sabiam como se comportar diante de nobres e preferiam se manter afastados por medo de serem punidos por algo trivial. Alguns comentaram que os cavaleiros na entrada eram intimidadores, e outros duvidavam da capacidade de uma criança comandar o local. Esses pareciam ser problemas simples, que poderiam ser resolvidos com tempo e reputação. A equipe então decidiu atualizar os preços na vitrine para atrair mais clientes. Naquela tarde, o Sr. Gen entrou na loja para comprar doces e aproveitou para beber a água mineral disponível. A equipe ficou feliz com a visita e desejava que mais pessoas aparecessem como ele. Pharma perguntou se Jin era marinheiro e tentou vender balas de vitamina C para prevenir escorbuto, mas Jin logo encontrou uma desculpa para sair. Quando Pharma o seguiu até a porta, viu Jin conversando com alguns comerciantes e, ao observar melhor, percebeu que 2 artistas ambulantes eram na verdade seus pais disfarçados. Dentro da loja, sua mãe disse algo incomum, mas ele a ignorou e quis saber por que estavam se escondendo. Ela respondeu que só queria ver como ele estava e Bruno pediu para fazer um tour pela farmácia. Pharma começou mostrando o primeiro andar, que contava com uma vitrine de produtos, um laboratório e uma sala de espera. O segundo andar abrigava uma sala de exames e um espaço para descanso dos pacientes. O terceiro andar era dedicado às tarefas básicas dos funcionários e possuía uma cozinha. O último andar era o laboratório pessoal de Pharma, onde ele desenvolvia novos remédios. Após o passeio, Bruno perguntou sobre o movimento de clientes, dizendo que viu vários nobres, mas nenhum plebeu. Pharma respondeu com tristeza que ainda não havia conseguido atrair os plebeus. Sua mãe então sugeriu que ele adicionasse cosméticos à linha de produtos, pois isso poderia ser um sucesso e atrair pessoas comuns, já que muitas buscavam melhorar a aparência. Pharma refletiu sobre o fato de nunca ter trabalhado com cosméticos em sua vida anterior, mas decidiu tentar. Ele perguntou o que ela recomendava e ela sugeriu um produto para pele com fragrância. Bruno interveio e pediu que não fosse produzido pó branco. Isso levou sua esposa a reclamar, pois vinha evitando usar esse pó a pedido dele. Bruno explicou que, segundo sua experiência, mulheres que usavam aquele tipo de corante adoeciam rapidamente. Pharma ficou impressionado com a observação, já que o pó branco em questão era feito com chumbo e cloreto de mercúrio, 2 metais pesados tóxicos quando absorvidos pelo corpo. Bruno ainda acrescentou que havia mulheres na cidade que recorriam até a sangria para conseguir uma pele pálida. Isso era algo completamente sem sentido. E para evitar que sua esposa fizesse o mesmo, ele afirmou que ela era mais bonita do que qualquer outra, o que a deixou corada.
Nesse momento, um homem entrou às pressas pedindo ajuda, dizendo que sua senhora havia desmaiado e estava em estado crítico. Pharma foi com ele até o local, onde quase não o deixaram passar até que viram seu distintivo real. Dentro da carruagem, Pharma encontrou uma jovem muito pálida. Ao examiná-la com seus olhos, não encontrou nenhuma doença específica, apenas vários cortes nos pulsos que indicavam sangria feita por um profissional. Ele explicou que ela estava anêmica por ter drenado o sangue necessário para seu corpo. Ela respondeu que o procedimento foi feito por alguém habilitado. Pharma apontou que os cortes estavam infeccionados e que ela precisava de tratamento urgente. Na farmácia, a jovem contou que foi rejeitada por seu interesse amoroso por não ser pálida o suficiente, então tentou mudar a aparência para ser aceita. Mesmo após quase morrer, ela ainda queria se tornar uma boneca para conquistar a afeição do rapaz. Pharma prescreveu medicamentos e pediu que ela deixasse de usar o pó branco, mas ela recusou, dizendo que precisava ser desejada, ou sua família a consideraria inútil. Lot pediu que Pharma ajudasse a garota, então ele pensou em uma alternativa e pediu que ela voltasse em uma semana. Alguns dias depois, Pharma testou um protótipo em si mesmo que o deixou com aparência exagerada. Porém, as meninas pareceram gostar. Eleanor se preocupou com a segurança do produto, mas Pharma tranquilizou, dizendo que, ao contrário do mercúrio, sua fórmula era feita com ingredientes seguros. Ela sugeriu que fosse imposto um banimento ao uso do pó branco, e Pharma disse que já planejava conversar com a Imperatriz sobre isso. Na semana seguinte, a jovem pálida retornou para buscar os cosméticos. Pharma demonstrou como aplicar o protetor solar e os hidratantes de forma adequada, com calma e cuidado, enquanto ela observava atentamente. Eleanor terminou de aplicar os cosméticos e a jovem confessou que havia passado de uma aparência apagada para alguém quase irreconhecível. Ela chorou de alegria ao agradecer a Pharma por tê-la salvado da feiura e da anemia. No dia seguinte, Lot foi ao mercado divulgar o novo produto para outras mulheres inseguras que demonstraram interesse imediatamente. Até mesmo uma senhora idosa quis experimentar, mas disse que não sabia ler. Lot então entregou um manual visual voltado para quem não sabia interpretar texto. Logo, a farmácia passou a prosperar, o que mostrou que as pessoas se preocupavam mais com a aparência do que com a saúde. No entanto, logo surgiu uma nova reclamação. Chloe voltou a ficar com a aparência ruim, já que a nova remessa havia se esgotado antes que ela pudesse comprar. Pharma pediu desculpas e explicou que não tinha equipe suficiente para atender a demanda de uma cidade cheia de pessoas inseguras. Para resolver o problema, Chloe propôs que Pharma criasse uma subsidiária junto à família dela, oferecendo inclusive financiamento e mão de obra. Pharma olhou para Cedric, que disse que era um bom acordo, e ele aceitou a proposta. Em apenas uma semana, Chloe já havia estabelecido uma filial de cosméticos e contratado mais funcionárias que trabalhariam com entusiasmo em troca de fornecimento vitalício dos produtos que mascaravam suas inseguranças. Algumas semanas se passaram e Lot apareceu para apresentar os resultados de sua nova pesquisa para a equipe. Dessa vez, os relatos estavam muito mais positivos em todos os aspectos, e todos celebraram o fato de terem superado os obstáculos iniciais. Dias depois, a família de Pharma tirou férias para visitar o novo território que a Imperatriz havia concedido a Bruno tempos atrás. Já na mansão, Bruno elogiou o administrador local pela boa gestão e pediu um relatório completo de suas atividades, que começou a ser apresentado imediatamente. A cidade era conhecida por ser um porto importante que conectava o Império a outras nações e também por ser um dos maiores produtores de ervas medicinais. Logo, os adultos começaram a conversar sobre assuntos complicados, como evasão de impostos. E Bruno, ao perceber que Pharma estava deslocado, mandou que ele fosse brincar no mar. Pharma então se juntou a Lot e Blanche, que haviam construído um castelo de areia. Blanche quis entrar na água, mas ele lembrou a todos que não sabiam nadar, o que deixou os três frustrados. Porém, depois de ouvirem as súplicas insistentes das meninas, Pharma cedeu ao pedido delas. Enquanto se aproximavam do mar, Pharma notou Eleanor descansando sob uma árvore. No entanto, ela se levantou dizendo que também queria nadar. Eleanor então tirou o cinto e começou a brincar, o que fez Pharma desejar que aquilo não se tornasse uma situação constrangedora. Quando Eleanor perguntou se ele também entraria, um simples olhar para Blanche tirou toda a empolgação de Pharma, pois ela o fez lembrar sua irmã de outra vida. Ele recordou os momentos em que brincava com a irmã na praia e de como ela desejava crescer rapidamente. No entanto, ela havia morrido cedo. Enquanto estava imerso nas lembranças, ouviu gritos, pois Blanche havia sido arrastada pela correnteza. Pharma mergulhou sem hesitar, mesmo com a corrente puxando Eleanor para trás. Blanche estava sendo levada com muita força e começou a se afogar. Quando ele a viu afundando, gritou seu nome com tanta intensidade que seu emblema emitiu uma luz forte que abriu espaço no mar, criando uma área seca no oceano. Eleanor acordou e viu Pharma segurando as águas enquanto caminhava lentamente de volta à praia. Ela apenas conseguia observar com admiração. Quando tudo se acalmou, Eleanor quis saber o que ele havia feito, e Pharma respondeu que talvez fosse sua arte divina de água negativa. Eleanor discordou, pois esse tipo de habilidade não poderia anular água daquela forma até a areia do fundo. Pharma notou Lot assustada e estava prestes a se culpar, mas Eleanor disse que ele foi incrível por ter conseguido salvar Blanche sozinho.
Naquela noite, Pharma refletiu sobre como havia literalmente eliminado o sal do fundo do mar, o que significava que por sorte não feriu Blanche nem a Leonor. Ele também percebeu que Locke estava tentando esconder o medo que sentia dele. Quando ela tentou iniciar uma conversa, ele rapidamente garantiu que não usaria mais seus poderes daquela forma e que ela não precisava ter medo. No entanto, Locke disse que não estava assustada, mas sim impressionada com o que viu. Ela pediu perdão por não ter corrido para salvar Blanche, já que essa era sua responsabilidade. Mas Pharma respondeu que era natural, pois ela não sabia nadar. Ao dizer que a considerava parte da família, Locke ficou emocionada e saiu chorando de alegria. Em outra parte daquela noite, uma notícia chegou à igreja relatando que um garoto havia apagado parte do mar em uma cidade portuária. A informação vinha de uma criança de orfanato que fez o grupo quase ignorar a história até que o padre mencionou que haviam encontrado vestígios de energia divina no local dias depois. Ao ouvir isso, o líder ordenou que localizassem um garoto sem sombra que deveria ser eliminado por ser um herege. Na capital, os negócios da farmácia estavam ainda mais movimentados que antes. E Eleonor brincou dizendo que Pharma deveria tomar cuidado para não morrer de exaustão. Pharma também notou alguns sacerdotes suspeitos murmurando num canto e se aproximou para perguntar o que desejavam, mas recebeu apenas olhares ameaçadores antes de eles irem embora. Naquela tarde, os funcionários comentaram sobre os homens estranhos. Locke disse que eles não compraram nada, e Eleonor observou que suas vestes pareciam estrangeiras. Locke sugeriu que avisassem os guardas para ficarem atentos. Naquela noite, os cavaleiros da farmácia estavam trocando de turno quando uma carroça carregada invadiu os portões. Ao receber a notícia, Bruno ficou furioso e prometeu capturar os responsáveis. Depois de mandar que o cavaleiro retornasse ao posto, Pharma se preparou para ir até a farmácia, mas Bruno deteve e perguntou se ele tinha algum suspeito em mente. Pharma pensou em Veron e nos homens de túnica, mas concluiu que o melhor seria não agir por impulso. Bruno recomendou que ele permanecesse em alerta. Quando Pharma chegou ao local, Cedric explicou que ninguém havia se ferido, mas a carroça carregada de sedimentos causou estragos na fachada e nas mercadorias expostas. Cedric então usou uma arte divina simples para eliminar o mau cheiro. Mais tarde, Cedric revelou que haviam transferido os medicamentos importantes para a filial de cosméticos, onde continuariam operando até que tudo fosse restaurado. Durante a conversa, o velho Gen apareceu com um grupo de ajudantes para ajudar na limpeza. A população da cidade também apoiou Pharma, oferecendo ajuda de todas as formas possíveis. Algum tempo depois, uma jovem entrou na farmácia com uma expressão preocupada e procurou por Pharma. Quando ele perguntou o que havia acontecido, ela contou que seu pai havia desmaiado por causa do calor e não acordava. Embora não quisesse sair, todos insistiram que ele fosse ajudar. Pharma então montou num cavalo com a jovem e partiu para uma área afastada. Durante o caminho, ele pensava em como trataria um caso de desidratação. Mas antes que percebesse, a jovem desapareceu e ele se viu cercado por homens vestidos de branco. O líder do grupo perguntou se ele era o responsável por apagar parte do mar e revelou que todos ali eram inquisidores do reino sagrado. Isso fez lembrar das explicações de Eleonor sobre a importância do templo, que treinava crianças para usarem artes divinas e também concedia títulos nobres. Ela contou que o templo escolhia os governantes de cada nação, ocupando assim o topo da hierarquia de poder. Um dos braços mais temidos da instituição era o dos inquisidores, cuja missão era eliminar espíritos malignos e hereges. Pharma recordou que Eleonor os escreveu como um grupo de elites instáveis. Quando o líder se apresentou como Salomão do Grande Templo, Pharma assumiu uma postura séria. Eles o acusaram de ser um espírito maligno e pediram que recuasse, o que ele fez relutantemente, permitindo que eles ativassem um feitiço para imobilizá-lo. No entanto, bastou um pequeno esforço para que ele quebrasse o encantamento. Em seguida, os homens montados o cercaram, e um deles atacou com fogo. Pharma criou um escudo para se proteger e removeu o oxigênio ao redor para apagar as chamas. Outro inimigo atacou com espadas de gelo, mas ele também conseguiu se defender. Quando tentou conversar com calma, Salomão deu a ordem para que todos o eliminassem de uma vez. Pharma entrou em pânico enquanto os inimigos avançavam de todos os lados com ataques coordenados. Os ataques levantaram uma grande nuvem de poeira que logo se dissipou, revelando que Pharma havia se protegido com uma parede de gelo. Em seguida, ele criou um enorme bloco de gelo enquanto seu corpo brilhava intensamente. Ele pediu que cessassem os ataques, dizendo que preferia usar seus poderes para curar do que para lutar. Salomão então notou a marca de Panacteus em Pharma e, diante dos feitos que ele havia realizado, declarou que Pharma era o próprio deus Panacteus. Pharma não entendeu o que aquilo significava, mas Salomão continuou, afirmando que já havia recebido um castigo divino, pois sofrera um ferimento grave quando caiu do cavalo. Salomão se ajoelhou e ofereceu sua vida como forma de pedir perdão. Quando ele se preparava para tirar a própria vida, Pharma o impediu no último instante. Pharma examinou a perna de Salomão e concluiu que ela teria que ser amputada. No entanto, como a perna brilhou em vermelho, ele optou por um tratamento redutor, e o brilho desapareceu, indicando que a decisão estava correta. O problema seguinte foi encontrar alguém capaz de operar, já que Pharma era um farmacêutico.
Após considerar todas as possibilidades, ele decidiu que teria que realizar a operação sozinho. Pharma então conjurou uma cama de pedra do nada e pediu que os sacerdotes armassem uma tenda. Quando tudo ficou pronto, ele entrou na tenda e explicou o procedimento que faria. Após receber a permissão do paciente, ele se vestiu adequadamente e aplicou anestesia na medula espinhal de Salomão. Depois que o procedimento foi concluído, o grupo que antes o atacava passou a tratá-lo como um deus. Pharma, no entanto, pediu apenas uma coisa: que tudo o que viram fosse mantido em segredo. Meses se passaram até que Salomão, agora promovido a bispo, visitou a farmácia de Pharma trazendo doces como se estivesse celebrando alguma festividade. Pharma questionou como alguém que liderava um grupo de perseguidores havia se tornado bispo. Salomão explicou que passou por muitas provações para se tornar útil a Pharma e que agora dedicaria sua vida a proteger seu segredo. Essa devoção deixou Pharma um pouco desconfortável. Pharma também notou vários meninos desfilando pela farmácia, e Salomão o levou até uma sala para apresentar uma varinha sagrada, conhecida como o tesouro do templo do Deus Guardião. Salomão explicou que a varinha possuía todos os atributos, incluindo cura, e que podia mudar de forma. Pharma achou que não era digno de segurar um artefato tão sagrado, mas Salomão insistiu. Quando Pharma tocou na varinha, ela brilhou intensamente, impressionando todos que estavam presentes, inclusive Eleonor. Pharma tentou entregar a varinha para Eleonor, mas ela atravessou sua mão. Salomão então explicou que aquele artefato era de outro mundo e que somente seres divinos de fora daquele mundo poderiam segurá-lo. Ao pegá-la novamente, Pharma perguntou se a varinha poderia flutuar. Salomão respondeu que havia registros antigos sugerindo essa possibilidade. Pharma testou e a varinha realmente flutuou, deixando Salomão e Eleonor empolgados. Antes de partir, Salomão prometeu que o templo não o incomodaria mais, mas deixou claro que o incidente com a carroça não foi obra deles e que Pharma ainda possuía inimigo. Ele também entregou um talismã a Pharma para suprimir seus poderes divinos. Quando Pharma usou o talismã, sua sombra voltou, o que o deixou mais feliz do que quando recebeu a própria varinha. Mais tarde, ele passeou pela cidade com Blanche-Lotte. Enquanto caminhava, pensava sobre como seria difícil contratar mais funcionários. Foi então que ouviu um cliente perguntando a um atendente da farmácia por que eles não vendiam os produtos de Pharma. O homem respondeu que a loja vendia medicamentos estranhos por preços muito baixos, o que causava desconfiança. O dono da loja apareceu e explicou que os produtos de Pharma precisavam da aprovação do sindicato para serem vendidos. De volta à sua farmácia, Pharma teve a ideia de criar um novo sindicato, já que Varon continuava sendo um obstáculo. Ele torcia para que tudo desse certo, pois não queria se sobrecarregar novamente, embora Eleonor achasse a ideia engraçada. Enquanto isso, no sindicato dos farmacêuticos, os membros discutiam formas de sabotar Pharma após ele ter sobrevivido ao ataque. Varão acreditava que Pharma só havia conseguido restaurar a farmácia por causa de seus poderes divinos ou do dinheiro do pai. Ao ver que os outros riam, ele lembrou que Pharma estava prejudicando os negócios, então deveriam enfrentá-lo. Ele proibiu todos os membros do sindicato de se aproximarem da farmácia sob pena de perderem suas licenças. Mais tarde, um homem bateu desesperado na porta de um médico, carregando sua filha doente. Por sorte, Pharma estava passando e se ofereceu para ajudar. O homem, por ser membro do sindicato, hesitou, mas mudou de ideia e foi com Pharma até a farmácia. Ao entrarem por uma entrada lateral, o homem pensou que se tratava da entrada destinada aos plebeus. Lá dentro, Pharma entregou a ele uma máscara, fazendo o homem perceber que Pharma estava protegendo seus clientes contra o contágio da doença. Pharma começou fazendo perguntas básicas, como o nome e a idade da filha, o que ela havia comido, entre outros detalhes que surpreenderam o pai. Como a menina estava inconsciente, Pharma tirou suas medidas corporais. Quando o homem perguntou a razão disso, Pharma explicou que precisava desses dados para calcular a dosagem correta do medicamento. Após isso, ele usou seu olho divino para examiná-la, o que despertou ainda mais curiosidade. Pharma então explicou que a menina chamada Marie estava apenas com um resfriado forte. O farmacêutico local não acreditava, já que havia notado diversos sintomas, mas Pharma afirmou que era um resfriado causado por um vírus. O pai da menina não entendeu muitos dos termos usados por Pharma, mas compreendeu que o remédio deveria ser administrado por inalação, e não por via oral. Depois disso, Pharma os deixou descansar. À noite, a saúde de Marie já havia melhorado consideravelmente. Ao acompanhá-los de volta para casa, Pharma prometeu que voltaria a atendê-la se os sintomas piorassem. No portão, o pai esperava uma conta muito alta, mas ficou surpreso ao saber que o valor seria equivalente ao de um pão grande. Em casa, a esposa do homem se preocupou ao saber que ele havia visitado a farmácia de Pharma, mas ele disse que não teve outra opção. Em seguida, passou a elogiar Pharma, dizendo que ele se importava genuinamente com Marie. Ele confessou que, como farmacêutico, aprender algo com Pharma poderia ajudá-lo muito, mas que isso significaria confrontar o sindicato. Sua esposa lembrou das dívidas da farmácia que haviam aberto, mas percebeu que ele já havia tomado sua decisão e começou a chorar.
Na reunião seguinte do sindicato, Varon contou que destruiu todos os cosméticos que sua esposa havia comprado de Pharma. Outros cochicharam que até o bispo frequentava a farmácia. Varon então perguntou a Pierre o que ele achava da situação, já que sua loja ficava mais próxima da farmácia. Pierre respirou fundo e respondeu com firmeza, perguntando se algum dos presentes já havia visto os medicamentos que Pharma produzia. Ninguém respondeu positivamente. Pierre disse que eles precisavam ver com os próprios olhos como ele fez. Ele contou que procurou ajuda lá e que todos foram tratados com igualdade e os preços eram acessíveis. Varon ficou furioso e tentou encontrar desculpas para chamar Pharma de demônio. Ele contou que um nobre o ignorou em um momento de necessidade e que, como os poderes divinos eram limitados, teve que enterrar o próprio filho. Varon insistia que Pharma precisava ser eliminado de qualquer maneira, mas Pierre tentou convencer os outros a aprender com o novo concorrente, em vez de dependerem de sorte e conhecimento ultrapassado. Ele estava sendo convincente, até que Varon o silenciou e o expulsou da reunião. Naquela tarde, Pharma encontrou Pierre sentado diante de sua loja vandalizada. Pierre contou que enfrentou o sindicato e, como resultado, foi punido. Disse que teria que deixar o país se quisesse continuar exercendo a profissão. Pharma respondeu que isso não seria necessário, pois ele havia acabado de fundar um novo sindicato. Ele convidou Pierre a se juntar a ele, o que emocionou o homem. Pierre reabriu sua loja com alguns produtos fornecidos por Pharma. Quando se preparava para a inauguração, Marie o encorajou. E ele se surpreendeu ao encontrar uma fila de clientes esperando do lado de fora. Anos antes, um gênio chamado Camus havia sido preso pelo templo, apesar de ter contribuído significativamente para o avanço médico do reino. Nos momentos finais, o jovem Bruno quis entender por que ele havia realizado experimentos humanos. Camus respondeu que tudo fazia parte do ciclo da vida, em que pessoas morrem e nascem todos os dias. Enquanto tentava explicar a importância dos experimentos, Bruno despertou de um pesadelo. Durante o almoço, Pharma percebeu que ele parecia perturbado e perguntou o que havia acontecido. No entanto, Bruno preferiu não mencionar Camus naquela manhã. Nesse momento, uma carta de Paul, seu filho mais velho, foi entregue. Bruno leu a mensagem informando que a visita de Paul à casa da família seria adiada, o que preocupou sua mãe, já que ela aguardava ansiosamente sua chegada. Lot e Blanche começaram a falar sobre como Paul era um gênio, e disseram que era óbvio que Pharma também era incrível. Logo após isso, Pharma e Bruno seguiram para o escritório, onde Bruno lembrou Pharma sobre a Feira de São Fleu, um evento de um mês que reunia comerciantes do mundo inteiro na capital. Bruno alertou Pharma para que tivesse cuidado, pois havia relatos de uma epidemia estranha que havia surgido em uma ilha de um país vizinho. Segundo ele, a carta de Paul descrevia que mais de 1000 colonos haviam morrido. Isso deixou Pharma preocupado e ele quis saber mais detalhes, mas Bruno acrescentou que até mesmo a equipe de pesquisa que coletou amostras havia morrido recentemente, o que confirmava que a doença era contagiosa. Bruno revelou que, embora a epidemia tivesse sido contida, produtos da ilha seriam enviados para a feira, com risco de estarem contaminados. Para piorar, as mercadorias desembarcariam no porto da nova jurisdição de Bruno. O fato de que todas as informações sobre a epidemia haviam sido destruídas deixava Pharma assustado, já que isso indicava que a situação era incontrolável. No relatório de Paul, o primeiro pesquisador teve febre alta, seguida de vômito e dores de cabeça, desenvolvendo inchaços no pescoço antes de falecer no 7º dia. O segundo pesquisador morreu mais rápido, com sintomas diferentes, incluindo escurecimento da pele. Nesse ponto, todos entenderam a gravidade da situação. Pharma pediu mais detalhes e Bruno leu sobre um novo dispositivo criado por uma pessoa não identificada, que na verdade era Pharma e seu microscópio. Pharma soube que os pesquisadores utilizaram seu microscópio e conseguiram observar o vírus. Então pediu a Paul que enviasse as anotações da descoberta. Enquanto isso, no palácio foi realizada uma reunião onde foi informado que a taxa de mortalidade no reino havia diminuído em mais de 20% desde a fundação da farmácia de Pharma. Todos reconheceram a influência positiva dele no reino, e a imperatriz sugeriu recompensá-lo. Ela cogitou nomeá-lo arquiduque, mas Mary lembrou que esse título não podia ser concedido a menores de idade. Durante a reunião, a imperatriz também refletiu sobre a possibilidade de Pharma estar possuído por alguma entidade, e queria ajudá-lo a agir livremente. Na farmácia, Pharma explicou a Eleanor sobre a doença fatal. Ela sugeriu cancelar a feira. Lot apareceu com uma carta de Paul e, ao ver os desenhos em anexos, Pharma ficou chocado. Ele reconheceu que se tratava da bactéria Yersinia pestis. Imediatamente, Pharma enviou pessoal ao porto para iniciar uma quarentena, e eles prometeram agir com rapidez. Em seguida, Pharma e Eleanor procuraram Bruno e disseram que a epidemia provavelmente era a peste negra. Bruno já suspeitava disso após algumas leituras. Pharma lembrou que a peste bubônica tinha taxa de mortalidade de cerca de 70% no século XVII.
Eles explicaram as medidas preventivas que haviam tomado. Mesmo assim, Bruno ressaltou que o Império estaria condenado se houvesse um surto, já que não havia cura definitiva. Pharma revelou que havia desenvolvido um novo medicamento e o enviou para ser embalado apenas por precaução. Embora Bruno estivesse impressionado com a agilidade, Pharma afirmou que ainda era essencial evitar um surto, pois ele era o único capaz de produzir o remédio. Diante disso, eles solicitaram à Imperatriz a inspeção das mercadorias no portão da capital. Além disso, Pharma pediu a eliminação dos vetores da doença, como pulgas e ratos. A Imperatriz imediatamente tomou providências para atender a solicitação. Bruno agradeceu por ela ter agido com rapidez, mas ela respondeu que confiava plenamente em Pharma. Naquele mesmo dia, Pharma mostrou a Pierre o microscópio composto que havia construído, explicando que isso evitaria o contato direto com as bactérias. Ele também informou que o remédio já havia sido embalado e seria distribuído gratuitamente conforme necessidade. Após os preparativos, Pharma deixou a capital sob os cuidados de Pierre. Ao mesmo tempo, a Imperatriz recebia informações sobre os preparativos da feira, que seguiam conforme o planejado e os pontos de inspeção não estavam causando atrasos. O bispo Salomão também havia enviado sacerdotes caso fosse necessária a purificação. A Imperatriz pediu que o assunto da epidemia fosse mantido em sigilo para evitar que os inimigos usassem a situação para causar caos. Enquanto isso, Eleonor e Pharma estavam se preparando para partir, e quando ela percebeu que ele estava assustado, tentou encorajá-lo, apontando que Lot torcia por ele. Ao chegarem à cidade portuária, observaram os navios aguardando inspeção e pensaram como apenas um navio contaminado poderia destruir a prosperidade do Império. Eles se encontraram com a equipe enviada anteriormente, que informou que todos os navios já estavam ancorados e entregou os documentos da inspeção. Mesmo os navios que passaram pela inspeção tiveram suas cargas purificadas como precaução. Pharma e Eleonor se juntaram à equipe de inspeção e embarcaram em um navio com um comerciante impaciente. Conversaram com o médico da embarcação que cooperou com a inspeção. Após a análise, Pharma não encontrou irregularidades na carga, mas prescreveu medicamentos aos tripulantes, que apresentavam escorbuto. Ao partirem para o próximo navio, os marinheiros começaram a discutir para apressar suas inspeções. O tumulto cresceu e Eleonor sacou sua varinha, mas o grupo se acalmou ao ouvir tiros de canhão da Marinha Escarlate do Império. Foi revelado que o velho Gen era um comandante da marinha. Ele anunciou que Pharma era um farmacêutico real e filho de um arquiduque, o que surpreendeu os marinheiros. Gen ameaçou afundar qualquer navio que desrespeitasse Pharma. A equipe de Pharma reencontrou Gen, que na verdade só queria mais doces da loja. A tripulação contou que desde que começaram a consumir os doces da farmácia não sofreram mais com escorbuto. Pharma ficou feliz ao saber que o produto estava ajudando. Mesmo após as inspeções, Eleonor continuava preocupada com o possível surto da peste negra. Ela pediu que todos mantivessem a vigilância. Nesse momento, Adam, o governador interino, apareceu com um relatório informando que vários moradores da vila de Estaque haviam morrido após apresentarem febres altas. A vila ficava a oeste e alguns marinheiros, ao que tudo indicava, haviam escapado da inspeção e fugido para lá. A doença estava se espalhando rapidamente. Pharma se preparou para ir até o local, apesar da desaprovação de Eleonor, e explicou a gravidade da situação. Eleonor tentou impedi-lo, mas ele disse que ela deveria agir em vez de reclamar, pois tinha à sua disposição pessoal e equipamento. Pharma ativou sua varinha divina e voou imediatamente. Durante o voo, ele se perdeu em pensamentos e acabou colidindo com um pássaro, o que quase o fez cair, mas conseguiu se estabilizar. Quando quase se chocou com uma árvore, fechou os olhos, mas atravessou o tronco, graças à habilidade da varinha. Ao chegar na vila, viu vários moradores deixando o local. Ele pediu que permanecessem, mas foi rejeitado, pois todos temiam morrer. Logo começaram a entrar em pânico e o chamaram de espírito maligno, já que apareceu do nada. Quando os moradores sacaram armas, Pharma usou a varinha para criar uma cúpula de gelo ao redor da vila. Todos ficaram surpresos. Ele explicou que estava ali para salvá-los como farmacêutico real e ao verem seu broche, os ânimos se acalmaram e pediram ajuda. Pharma então explicou que a vila seria dividida em 3 zonas para os gravemente contaminados, para os levemente contaminados e para os não contaminados. Alguns homens acharam que ele pretendia eliminar os doentes, mas ele explicou que era apenas uma forma de priorizar quem mais precisava. De volta ao porto, a marinha avistou um navio estranho se aproximando. Após análise, concluíram que era provavelmente a embarcação que escapou da inspeção. O navio hasteava bandeiras pedindo socorro, o que indicava contaminação. Quando chegaram mais perto, um jovem observador relatou que todos a bordo estavam mortos. O comandante Gene considerou inútil subir no navio e ordenou que preparassem os canhões para afundá-lo, junto com os contaminantes. Enquanto se preparavam, Gene lembrou que Pharma queria salvar todos, mas aquele navio ignorou a inspeção. Gene então fez uma prece antes de ordenar o disparo. Em outro local, um grupo de homens comentaram
alertava sobre a necessidade de ajuda para o trabalho. Quando uma mulher se ofereceu, eles recusaram após olhar para ela. Tratava-se da professora Black Mold, que estava prestes a se aposentar. Em seu escritório, sua assistente a chamou de Casper, mas ela respondeu que, além de velha, sua especialidade em fungos e micro-organismos não tinha mais valor na medicina atual. Enquanto aceitava seu aparente fim profissional, foi chamada para comparecer ao escritório do presidente. Enquanto isso, em Stack, Pharma entrava no primeiro prédio de isolamento. Quando Pharma abriu a porta, os homens perguntaram o que uma criança estava fazendo ali. No entanto, outro homem interrompeu a hostilidade ao reconhecer Pharma e afirmar que havia estado com Salomão recentemente, por isso sabia que Pharma era Panacteu. Depois de esclarecer quem estava no comando, eles informaram que não conseguiam diferenciar quem estava infectado e quem não estava. Pharma então instruiu que todos os presentes recebessem medicação enquanto ele examinava os pacientes um por um. Ele utilizou seu olho divino para diagnosticá-los individualmente e observava que o tratamento era possível quando a luz desaparecia. Ele informou ao homem que teve sorte, que ele estava apenas com um resfriado e por isso podia deixar o centro de isolamento. Pharma até usou sua varinha para acelerar o processo de cura. Ficou claro, no entanto, que ele não conseguiria lidar com a situação sozinho, especialmente com as cargas contaminadas ainda a caminho da capital. Após administrar os remédios, os homens perguntaram a Pharma qual seria o próximo passo, e ele disse que eles deveriam partir imediatamente e interceptar os carregamentos contaminados antes que chegassem à capital. No porto, Eleonor e sua equipe haviam terminado suas rodadas de inspeção, mas ela ainda alertou sua subordinada para que não baixasse a guarda. Eleonor pensou que Pharma havia lidado melhor com a situação e desejou ter aprendido mais com ele, reconhecendo que não possuía poderes especiais como ele. Ela tentou encerrar o assunto, mas sua assistente discordou, explicando que, embora Pharma fosse mais preciso, Eleonor inspecionava as cargas mais rapidamente. Ao ouvir isso, Eleonor agradeceu por não ser apenas mais uma sem utilidade. No instituto, o presidente, que era Bruno, perguntou a Casper sobre sua pesquisa. Ela o interrompeu, achando que ele estava ali para cancelar o financiamento. Casper agradeceu a ele por ter tolerado seu trabalho por tanto tempo e disse que aceitaria a aposentadoria forçada. Mas Bruno a deteve e explicou que na verdade tinha uma tarefa importante para ela. Quando ouviu que poderia ter a chance de salvar o mundo, ela ficou em choque, mas Bruno calmamente entregou-lhe uma nota com instruções para extrair uma substância medicinal de um micro-organismo. Quando perguntou quem havia escrito aquilo, Bruno respondeu que era confidencial e apenas quis saber se ela era capaz de cumprir a tarefa. Por sorte, Casper revelou que já tinha uma amostra daquele micro-organismo em seu laboratório há anos e mostrou a Bruno a amostra que achava inútil como ela mesma. Bruno então anunciou que todos os recursos seriam direcionados à produção de um novo remédio com ela no comando, e ela prometeu dar o seu melhor. Em Stack, Pharma explicou ao prefeito que não conseguiriam salvar alguns pacientes em estado crítico, mas o prefeito ainda agradeceu por Pharma ter mantido as mortes no mínimo possível. Pharma acrescentou que, para garantir a segurança de todos, os moradores precisariam cooperar e permanecer em quarentena dentro da parede de gelo por 2 semanas. Antes de partir, ele pediu que ninguém tocasse em animais sob nenhuma circunstância. Ele também se despediu do sacerdote e saiu voando em sua varinha. Logo após, Pharma avistou um incêndio à distância e desceu para investigar, encontrando os sacerdotes queimando uma carroça. Os comerciantes capturados inicialmente se recusaram a colaborar, mas Pharma avisou que a peste negra estava a caminho e insistiu para que dissessem a verdade. Eles confessaram que estavam com 4 carroças, sendo que uma delas transportava esquilos. Eles confirmaram que os esquilos haviam sido trazidos da ilha dizimada pela epidemia, o que indicava que os próprios comerciantes eram responsáveis por espalhar a praga. Também admitiram que estavam acompanhados por 24 trabalhadores e 5 cavaleiros sagrados, o que despertou suspeita. Os sacerdotes questionaram o motivo de estarem acompanhados por nobres. Com essas informações, Pharma concluiu que os cavaleiros sagrados haviam intencionalmente forçado a entrada da epidemia no Império. Ele também se lembrou de que a infecção da Imperatriz havia sido considerado um ato deliberado, o que indicava que havia um mentor por trás de tudo. Os comerciantes começaram a exigir que fossem tratados como se estivessem em seu direito. O sacerdote queria puni-los severamente, mas Pharma disse que os trataria independentemente de seus pecados. Enquanto isso, Bruno informava a Imperatriz sobre o surto, dizendo que os tripulantes fugitivos provavelmente chegariam à capital em 1 ou 2 dias. Ela ordenou que os ministros reforçassem a segurança nos portões, mesmo podendo cancelar a feira. No dia seguinte, Lot vendeu máscaras para todos os comerciantes que encontrou usando seu charme. Pierre recebeu novas amostras no portão para inspecionar, e uma delas continha a bactéria da peste negra. Logo depois, um ataque começou fora do portão e ele teve que ser fechado imediatamente. Os cavaleiros sagrados destruíram o portão e atacaram os guardas. Mesmo com o perigo, Pierre correu para verificar se os medicamentos no acampamento estavam protegidos. Lá ele viu os cavaleiros trazendo uma jaula cheia de esquilos brancos que soltaram na capital. Eles os arremessaram usando poderes de vento. Ao ver os esquilos, Pierre entendeu o perigo e ordenou que os guardas tocassem o alarme para avisar que algo grave havia ocorrido.
Com o toque do sino, foi informado no Salão Real que cavaleiros sagrados de Nederlândia haviam invadido a cidade. Quando perguntaram quantos eram e a resposta foi 5, a imperatriz se sentou questionando por que ainda não tinham sido detidos. Bruno sugeriu que eles estavam ali para espalhar a praga. A imperatriz não entendeu por que Nederlândia arriscaria uma aliança antiga com um ataque tão pequeno, especialmente considerando que o líder do país havia morrido recentemente, o que descartava uma ação nacional. Bruno argumentou que alguém com conhecimento avançado em medicina estava por trás da ação e sugeriu que o responsável poderia ser um farmacêutico brilhante que havia sido expulso do reino por realizar experimentos humanos considerados heréticos. Esse homem, fora capturado pelos inquisidores, teve seus poderes divinos selados e foi reduzido à condição de plebeu. Bruno revelou o nome de Camus à imperatriz, lamentando não tê-lo eliminado antes, mesmo conhecendo suas intenções. Enquanto isso, os cavaleiros se protegeram com uma parede de gelo para evitar os ataques de fogo e procuravam uma brecha para contra-atacar os guardas. Antes que pudessem fugir, Salomão apareceu e imobilizou os cavaleiros, utilizando sua autoridade divina para retirar seus poderes, pois considerava que eles não eram dignos. Ao mesmo tempo, Lot, apavorada, queria ajudar, mas Cedric conseguiu acalmá-la. Pharma chegou e subiu na torre do sino para avaliar o alcance da infecção com seu olho divino. Ele viu os esquilos brancos voando livremente para espalhar a doença. Ao descer, encontrou Bruno e juntos foram até o local onde um cavaleiro capturado era interrogado. O prisioneiro afirmou que não sabia o que era peste negra e que apenas seguia ordens, alegando que Camus mantinha a população como refém e poderia matar milhares com um único comando. Ele declarou que Camus estava possuído por um espírito maligno. Quando Bruno apareceu, o cavaleiro morreu. Enquanto os corpos eram queimados, Pharma pensava em produzir mais medicamentos quando notou uma presença sinistra em cima de sua farmácia. Lot dirigiu-se até o local já que os alarmes haviam parado, mas ao chegar eles voltaram a tocar. Cedric a deixou entrar e percebeu que as portas não estavam trancadas. Lot já havia subido as escadas e sentiu algo estranho, olhou ao redor e levou um susto quando Cedric entrou. Ela suspirou de alívio, mas foi por pouco, pois Camus apareceu e esfaqueou Cedric antes de avançar em direção a ela. Pharma e Bruno correram até a cena e encontraram Lot e Cedric feridos. Bruno atacou para chamar a atenção de Camus, mas seus feitiços de gelo não surtiram efeito. Camus revelou seu rosto horrível e começou a lutar. Pharma não conseguiu identificar o veneno usado, então teve que adivinhar. Bruno teve todos os seus feitiços bloqueados e Camus o atacou com seus poderes malignos. Pharma percebeu que o veneno era acônito, mas logo identificou que se tratava de um composto com múltiplos venenos. Quando reconheceu o segundo componente, Bruno já estava sendo brutalmente derrotado. Camus então pegou um frasco com um produto químico perigoso e começou a discursar sobre como apenas os fortes deveriam sobreviver. Antes que pudesse usar o produto, Pharma o eliminou. Camus ficou furioso e atacou Pharma, que reagiu com um golpe certeiro no rosto. Camus tentou convencer Pharma a se unir a ele em um genocídio, mas Pharma recusou e deu outro golpe direto. Em seguida, atacou com um soco que o lançou para longe e antes que ele pudesse se levantar, usou sua varinha para exorcizar o espírito maligno que o dominava, visível pela luz em arco-íris que apareceu no céu. Salomão viu a luz e reconheceu que ela simbolizava a purificação de qualquer doença presente no ar e na terra. Lot e Cedric recobraram a consciência e ela o abraçou por trás. Após a batalha, trataram os poucos infectados enquanto Eleonor conseguiu impedir um surto no porto. Pharma mandou distribuir o remédio para todos por precaução, mas Varon se recusou a aceitá-lo de Pierre, embora secretamente o entregasse à esposa apenas por orgulho. 2 meses depois, a imperatriz declarou oficialmente o fim da pandemia da peste negra, o que significava que a farmácia do mundo paralelo estava livre para reabrir. Os primeiros clientes foram o velho Jaime, o bispo Salomão e várias outras pessoas. E assim encerramos a primeira parte dessa história. Deixa o like se você gostou e se inscreva para mais vídeos e até mais!